tá bom? Olha o que diz o texto da porção da palavra do Senhor, verso 13 e 14, diz assim, todos abriram sua Bíblia aí já, amém? Amém? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A partir deste texto, hoje eu quero falar com você sobre este tema que será projetado aqui. Hoje eu quero falar com você sobre ajustando as velas. Diga para a pessoa do seu lado, hoje é uma noite de ajustar as velas. Eu fui pesquisar aqui, para que serve as velas de um navio, de uma embarcação. E o Google me deu essa seguinte informação: serve para capturar a força do vento e impulsionar a embarcação através das águas. Hoje eu quero levar você a realmente capturar as forças que vêm do Senhor, para que você realmente possa ser impulsionado para viver os sonhos, os projetos e o propósito que Deus tem para a sua vida. Mas eu quero levar você a entender que para nós realmente podermos ter esta força vindo do Senhor, esta graça, este favor vindo do alto, nós precisamos ajustar as velas da nossa vida. Nós precisamos realmente ajustar a rota a qual nós estamos seguindo. Sabe, queridos, o texto que nós acabamos de ler, Paulo está se referindo exatamente a isso. Ele decide ajustar as velas da sua vida. Ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu decido fazer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu decido avançar, eu decido ajustar a minha vida, para que eu possa viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, queridos, Paulo está dizendo, não importa mais o que aconteceu no meu passado, o que eu fiz ou quem eu fui. O que importa a partir daqui é eu avançar para uma nova vida em Cristo Jesus, é eu viver os propósitos, é eu viver os sonhos que Deus tem para a minha história. Aliás, talvez você possa ter chegado aqui hoje em busca de fato de uma direção. Talvez você entrou aqui hoje precisando de uma resposta de Deus, e a palavra que o Senhor tem para você é justamente esta: ajuste as suas velas, ajuste a sua vida, que a minha direção ficará clara ao seu coração. O que nós precisamos muitas vezes é apenas ajustar as velas do barco da nossa vida, porque muitas vezes, querido, a falta de ajustar elas, a rota, o caminho, nos faz ficar perdidos. Porque muitas vezes nós ouvimos muitas vozes e não sabemos para onde ir, que direção tomar ou que decisão tomar. Sabe, passando, ou melhor, por esta análise, uma coisa eu entendo diante do que Paulo ele coloca aqui. Diga assim comigo: passado, todo mundo tem um. Queridos, passado, todo mundo tem um. E ninguém, diga assim, ninguém deve julgar ninguém pelo seu passado. Aliás, 1 hora atrás já é passado. Aliás, um pouco antes de você ter entrado por essas portas, para esta celebração, já é passado. Então a questão aqui não é mais o teu passado, mas o que você vai fazer hoje no presente para mudar o seu amanhã, que é o seu futuro em Deus. Porque a questão não é as decisões que você toma hoje, as decisões que você toma na segunda-feira, quando a situação chega, quando o mar fica revolto, quando as provações, as tentações batem na porta do nosso coração. Então, diante disso, eu lhe faço a primeira pergunta desta palavra introdutória nesta noite: o que você precisa ajustar na sua vida hoje? O que você precisa ajustar na sua vida hoje, para viver os sonhos, promessas, propósitos e o chamado de Deus? Aliás, será que você esqueceu que você tem um chamado em Deus? Que você tem um propósito diante do Senhor? Que Deus tem sonhos para a sua vida? Hoje eu quero levar você a entender uma coisa muito preciosa,
que são as nossas decisões que nos movem para o nosso destino em Deus. Diga assim: são as minhas decisões que me movem para o meu destino em Deus. Ou seja, as suas decisões diárias, têm ajustado as velas da sua vida para navegar rumo ao propósito que Deus tem para você? É uma pergunta que você responde para você mesmo, você responde para dentro. As suas decisões, tomadas no dia a dia, em todas as áreas do seu viver, ela tem de fato levado você a navegar de uma forma que leva você a contemplar o mar da vida com graça, leveza e favor diante do Senhor? Ou a forma que você tem tomado decisões tem levado você a apenas ver o mar da vida como um mar revolto? Porque muitas vezes o mar está revolto por causa das decisões, muitas vezes erradas, que nós tomamos. Faz sentido o que estou dizendo aqui, sim ou não? Então deixa eu dizer algo para vocês. São as nossas decisões hoje que constroem o caminho que viveremos diante de tudo aquilo que Deus tem para nós amanhã. É as nossas decisões hoje. Talvez você chegou aqui também se perguntando: será que há algo novo ainda para acontecer na minha vida? Pastor, eu estou vivendo um momento tão desafiador, eu estou vivendo um momento tão complicado na minha vida, que será que ainda é possível Deus fazer algo novo? Será que é possível acontecer algo novo ainda? Olhe para mim, eu tenho uma resposta para você. Escute isso aqui, ó. Sempre é possível desfrutar do novo de Deus. Sempre será possível desfrutar do novo de Deus. Presta atenção, o Salmo 57, verso 8, diz assim, ó: acorde. Diga para o varão, para a varoa do seu lado: acorde. Olha o que diz o texto: acorde, ó minha alma. Acorde, ó minha alma. Acordem, lira e harpa. Quero acordar o alvorecer. Sabe quem escreveu este salmo? Quem escreveu esse salmo foi nada mais que Davi. E sabe em que momento? No momento que ele fugia de Saul na caverna. Davi está passando um momento desafiador. Davi, diante disso, está dizendo: mesmo em meio às crises, mesmo em meio às perseguições da vida, acorde, ó minha alma. Acorde, ó minha alma, pois ao nascer do sol, há um início de um novo amanhecer de Deus para mim. O outro texto diz: o choro pode durar uma noite, mas vem ao romper do amanhecer. É nós entender que Deus é um Deus que se renova o tempo todo. A sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia se renova todas as manhãs. Deus, eu estou profetizando, quem está recebendo já vai abrir na mão. Deus tem um novo amanhecer para você hoje. Deus tem uma nova história para você. Não é um ponto final, é uma vírgula. Ei, há algo novo chegando sobre a sua vida hoje aqui. Toma posse disso. Mas talvez o que é necessário fazer para viver isso é apenas ajustar as velas da vida. Pastor, o que você quer dizer em suma? Simples. Simples. Está em suas mãos. Está em suas mãos a capacidade para despertar um novo tempo, pois um novo amanhecer de Deus já está disponível para você. O que Deus tem para você já foi liberado, meu irmão. Já foi liberado, minha irmã. Já foi liberada. Já está na sua mão. Abra a sua mão aí, ó. Já está na sua mão. Eu sempre profetizo que Deus tem para você, já está aí, só toma posse disso. Receba isso para a sua vida. Agora lembre-se, a sua vida é a história das suas decisões. A sua vida é a história das suas decisões. Ontem, podendo contemplar aquele momento tão ímpar do pastor Oswaldo, mas tudo aquilo só foi possível por causa das suas decisões, como um homem de Deus. Em poder viver um marco na sua história, como pai, como servo, como pastor, porque as decisões dele o levaram a um marco tão histórico na sua vida e em toda a sua família e nas suas futuras gerações.
Então deixa eu te dar um conselho, se eu posso fazer isso nessa noite ao seu coração. Você precisa tomar decisões em sua vida que não sejam parecidas com o seu passado, mas compatíveis com o seu futuro. O que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que aconteceu no ontem. Vou repetir, o que Deus tem para você é muito maior e melhor do que aquilo que já aconteceu no ontem, porque eu, como costumo dizer, o melhor de Deus está por vir na sua vida. Como diz o amigo Carito Paz, é no final da pista que os grandes aviões decolam. Pastor, não tem mais jeito. Ah não, pastor, para mim já chegou ao fim. Não, não, é nesse lugar que Deus vai fazer você viver algo novo e poderoso. É hora de ajustar as velas, é hora de viver algo novo em Deus, igreja. Provérbios 19, 21 diz assim, ó: muitos são os planos no coração do homem. Muitos são os planos no coração do homem, do ser humano. Nessa aqui está na NVI. Mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que prevalece é o propósito do Senhor. Pastor, não entendi. Então, olhe para mim e escute. O melhor não é ter muitos sonhos, mas descobrir qual deles vem do Senhor. Não adianta você ter um monte de sonho. A questão é qual deles é do Senhor e se você vai decidir viver eles. Porque sonhos eu tinha um monte. Mas o que eu menos queria era ser esse negócio de pastor. Só que esse era o sonho de Deus para mim. Olha eu aqui, aleluia. Porque eu decidi viver os sonhos que Deus tem para mim. A chave, o segredo, a pérola está aqui, queridos. Quando você decide viver os sonhos que Deus tem para você, quando você decide viver os propósitos que Deus tem para a sua vida, porque senão, cadê a imagem lá do barco? Você vai nadar, você vai nadar, você vai nadar e não vai acontecer nada. Não vai fluir nada. Você nada, coloca a cabeça para cima, você só vê água de novo, fala assim, meu Deus, quando que vai chegar a praia? Quando você decidir viver os sonhos de Deus. Quando você escolher viver aquilo que Deus tem para a sua vida, ajustando aquilo que é necessário na sua história. E por isso que eu concordo com duas frases de um grande pregador, teólogo, escritor, chamado Dr. Miles Muro, que ele diz assim, ó: primeiro, a morte não é a maior tragédia. A morte não é a maior tragédia. A maior tragédia é morrer sem cumprir o seu propósito. A segunda coisa que ele diz é: Deus não te abençoará para satisfazer os seus desejos, mas para cumprir o seu propósito. Isso aqui é muito forte, queridos. Deus não quer te abençoar para satisfazer os seus desejos. Aliás, nós não sabemos o que é bom na verdade para nós. Quem sabe é o Senhor. E é por isso que Ele quer nos abençoar para cumprir o seu propósito. Porque o que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você tem para a sua história. Os sonhos de Deus são maiores do que o meu. Tem uma canção que fala isso. Os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Um outro texto bíblico vai dizer: ó, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao seu coração o que Deus tem preparado para você. Então, meu irmão, vá em busca daquilo que Deus tem preparado para você, porque o que Deus tem preparado para você é algo grande, é algo poderoso, é algo extraordinário. Deus não se compromete, querido, com o nosso, com o seu ideal, mas sim com o propósito dele estabelecido para a nossa vida. Viva o propósito de Deus, queridos, pode ficar tranquilo, Deus paga a conta. Como que é, pastor? Gostei desse negócio. Viva os sonhos e os propósitos de Deus, que Deus paga a conta. Pode ficar tranquilo. Quando você decide viver aquilo que Deus tem para a sua vida, queridos, Ele patrocina aquilo que Ele te confiou. Ele abre porta, Ele te dá conexão, Ele te leva aonde você jamais imaginou estar. Por quê? Porque Deus é um Deus fiel. É Ele que te dá sonhos, é Ele que te dá propósito. A minha e a sua vida só precisa estar ajustada de acordo com a sua vontade. Então é hora de ajustar as velas e viver o propósito de Deus. Me ajude a pregar aqui para me tomar uma água. Diga para o varão do seu lado, diga assim: é hora de ajustar as velas. E sabe por que eu digo isso?
Porque os nossos planos, eles nos confundem. Quem já teve planos que você ficou assim confundido? Eu já tive. É um monte de coisa, você fala assim, meu Deus, para onde vou? Os nossos planos nos confundem quando assumimos projetos que são nossos, mas não são de Deus. Isso nos tira o foco para ter uma vida plena, abençoada, uma vida onde a gente consegue admirar a beleza da vida e ver a graça e o favor do Senhor em tudo, na natureza, no favor dEle, em todos os lugares da nossa história. É hora de ajustar as velas e viver o propósito de Deus, pois Ele tem grandes sonhos para você. Aliás, como também diz Mário Mouro, ele diz assim, ó, sua vida não é sua. Como que é, pastor? A sua vida não é sua, você é um mordomo dos sonhos de Deus. A nossa vida não é nossa, nós apenas administramos os sonhos de Deus nesta terra. Agora, sabe o que é lindo? Sabe o que é poderoso? Que a Bíblia diz assim, ó João, se me ouvides e me obedecedes, comereis o melhor desta terra. O que Deus tem é muito maior. Nós não somos fantoches na mão de Deus. Deus vai dizer assim, eu tenho algo muito maior do que aquilo que você está almejando. Eu tenho algo muito mais poderoso do que aquilo que você está esperando. Apenas ajuste as velas, apenas ajuste as rotas, que você vai viver o que você sempre sonhou, mas você nunca viveu, porque você não, entenda isso, você não decidiu ouvir a minha voz e obedecer aquilo que eu tenho para a sua história. É por isso, queridos, que algumas coisas ficam claras diante disso para mim e para você. Olhe para mim, presta atenção. Deus te deu a honra de viver um grande sonho dele através da sua vida. É uma honra isso. Então chegou a hora de administrar bem os sonhos de Deus da sua história. Apenas ajuste as velas do barco da sua vida e esteja pronto para viver algo poderoso em Deus. Quem quer viver algo poderoso em Deus? Ei, isso não é uma palavra de alta ajuda, é uma palavra da ajuda do alto. Porque tudo que vem de Deus é sobrenatural, é grandioso, é extraordinário e mudará a rota da sua vida, mudará o destino da sua história. Talvez agora você esteja me perguntando, pastor, como eu faço para ajustar as velas da minha vida e viver os sonhos e os propósitos de Deus? Em primeiro lugar, ouça e obedeça a direção de Deus. Ouça e obedeça a direção que Deus tem para a sua vida. A partir daqui, eu quero entrar dentro de um texto bíblico muito conhecido, uma história muito relevante que nos ensina muito. A partir daqui eu quero entrar na história de um homem chamado Jonas. Chamado quem? Quem conhece a história de Jonas aí? Escute, a primeira coisa para ajustar as velas da sua vida e você viver os sonhos, propósitos, promessas que Deus tem para você, é obedecer a direção, ouvir e obedecer a direção de Deus. Então escute isso aqui, Jonas capítulo 1, verso 2 e 3. A versão NAA que diz assim: levante-se, vá à grande cidade de Nínive. Olha o que o Senhor está dizendo aqui para Jonas. E pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou. Diga assim, Jonas se levantou. Mas eu espero que você não se levante para isso. Para quê, pastor? Para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio. Encontrou o quê? Que ia para Tarsis. Pagou a passagem. O que ele fez? Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Sabe, queridos, Jonas, além de não ouvir, Jonas, além de não obedecer a Deus e a direção dada por ele ainda comete 3 erros aqui, 3 falhas que nós não podemos cometer elas. Quais são elas, pastor? Primeiro, ele foge do propósito. Ele foge do propósito. Me ajude a pregar, me ajude a pregar. Então você já sabe o que tem que fazer. Diga aí para esse abençoado, diga assim: não adianta correr do propósito. Diga aí, diga assim: Deus te pega na próxima onda. Não adianta, meu irmão, você querer correr do propósito. Deus te pega na próxima onda. Ei, quem criou o mar e o barco da sua vida foi Ele. Então não adianta correr ou querer surfar em outra praia. Você é dele. Não adianta. Já viu aquele
ditado aí dos jovens: aceita que você vai sofrer menos. Aceita que é melhor. Não adianta, você vai ficar nadando, não adianta. Eu lembro a primeira vez com 16 anos, quando eu fui para o Rio de Janeiro. Quando eu fui lá para o Flamengo. Qual que era a primeira coisa que eu queria conhecer? O mar. A primeira coisa que eu queria era ir na Copacabana. Gurizão bem do interior, né? Eu fui indo, né? Vi a primeira ondinha, bateu assim na canelinha, igual a canção, né? E aí veio a outra, pode ir um pouquinho mais. Eu fui no gelinho, os trem é bom. E eu fui ficando abusado, né? E aí fui entrando, batendo na barriga assim, glória. Aí eu vi aquela ondona assim, até aqui não deu nada não, eu vou do jeito que eu fui, meu irmão, eu tomei um caixote. Eu comi areia assim, fui parar lá na beira assim, da praia assim, falei, miséria. Meu irmão, não tem jeito. Deus tem um propósito da sua vida, e Ele pega você e Ele te traz de volta para o centro da vontade dEle. Você pode correr para onde você quiser. Não, qual que é a onda agora? Qual que é a ondinha agora? A ondinha é isso aqui, então eu vou para cá. Não adianta, você vai perder tempo, você vai se frustrar, você vai se ferir, porque o Senhor vai falar, e aí, cidadão? Curtiu a ondinha? Agora vem para cá, porque esse é meu. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? É hora de obedecer, ouvir a direção do Senhor. Segundo, primeiro ele foge do propósito. Segundo, ele investe o seu recurso naquilo que Deus não estava. Ele investe o seu recurso. O que ele fez? Ele pagou a passagem. Ele investiu o recurso naquilo que Deus não estava. Tem alguém que gosta de perder dinheiro? E gosta de trabalhar assim, fala, não precisa pagar eu não, esse mês vai ficar na faixa aí, patrão. Tem? Gente, estou precisando de um monte de coisa aqui, vocês vêm para cá então. Escute isso aqui, Jonas paga para ir para outro lugar, fazer outra coisa. Então escute, colocar sua energia, colocar o seu esforço, colocar a sua profissão e colocar os seus recursos naquilo que Deus não está e naquilo que Ele não te mandou fazer, é velejar contra a maré. É você velejar contra a maré. Não adianta, queridos. Pastor, me dá um exemplo mais claro. Não prospero. Será por que eu não prospero? As coisas não vai, eu sou trabalhadora, mas o negócio não anda, as coisas não caminham. Ei, você já parou para refletir se não está na hora de ajustar alguma vela da vida? Por que o negócio nunca vai? Como diz cadê ele aqui? Cadê o Cláudio? Como diz o pastor Cláudio, alguma coisa certa não está errada? É analisar, peraí, por que nunca vai? Eu sou trabalhadora, eu vou daqui, eu vou dali. Será que não está na hora de ajustar alguma coisa? Que você está nadando contra a maré, não vai dar certo esse negócio. Olha o que diz o Salmo 127, verso 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil, ninguém merece isso aqui, será inútil levantar de madrugada. Meu irmão, levantar de madrugada já é ruim para lascar. Eu sou noturno. Ontem, acabou o culto, nós fomos ainda jantar, eu cheguei em casa, era 2 horas da manhã. Para mim não tem problema, eu amanhecer dirigindo, mas não faz para me levantar 4 horas da manhã, vai dar ruim esse negócio. Eu sou noturno. Então levantar de madrugada já é ruim. Olha aí, dormir tarde, levantar de madrugada piorou mais ainda. Comer o pão que conseguiram com tanto esforço aos seus amados, pega essa aqui, Ele dá enquanto dorme. Diga para a pessoa do seu lado, diga assim, prefiro obedecer que é mais fácil. Aos seus amados, meu irmão, você está igual eu lá, de presão, assim, aleluia, às vezes até roncando e babando, o Senhor está falando assim, eu vou fazer mais isso pro meu filho, amanhã quando levantar tem mais isso aqui, amanhã tem mais isso aqui. Deus nos surpreendeu, né, meu bem? Deus nos surpreendeu nesse SOS. Deus nos surpreendeu. Eu jamais estava esperando aquilo. Está acabando. Vou partilhar isso aqui, testemunhar, né, meu bem? Testemunhar é fazer? Senhor, isso aí você pode fazer de novo, que eu vou falar aqui, aleluia. Acabou ali, chegou um irmão assim, da equipe. Falou assim, pastor,
desde ontem, no domingo, falou assim, desde ontem o Senhor está colocando algo no meu coração, e o Senhor está inquietando o meu coração para me semear uma oferta na sua vida. Aleluia. É mesmo? É, pastor. Falei, amém, rapaz, isso é de Deus, hein? Aí ele pegou a esposa, aí ele pegou o envelope. Rapaz, quando eu vi o grossura do envelope, eu falei, aleluia. Falei, aqui, pastor, desde ontem Deus está me incomodando, me inquietando meu coração, e eu quero abençoar a sua vida. E ele semeou uma oferta, mas muito generosa na nossa vida. Isso é lindo, queridos. Isso é lindo. A melhor coisa, você está no centro da vontade de Deus. Meu irmão, você não precisa se preocupar com nada. Falei, meu bem, quer tirar férias? Aleluia. Papai já mandou. O que é? Ela não estava perto, que ela estava atendendo, estava lá para baixo. Falei assim, tem um negócio aqui, Moena. Você quer passear para onde? Estou com o bolso cheio. Como assim estou com o bolso cheio? Não é nada não, depois te conto. Diga para o irmão do seu lado, diga assim, é bom ser mimado por papai. O que você precisa fazer para ser mimado? Só ajustar as velas da sua vida. É simples assim, não tem segredo. Então não se esqueça, Deus tem sonhos extraordinários para você, mas é dentro do propósito dele para a sua vida. Terceira coisa que Jonas fez errado aqui, ele faz a pior escolha, fugir e ir para longe da presença do Senhor. Ele decide, ele escolhe ajustar as suas velas, mas para ir para longe do Senhor. Essa é a pior decisão de um ser humano nessa terra, escolher ir para longe de Deus. Olhe para mim, a pior escolha das nossas vidas é de fato ir para longe de Deus, aonde a presença dele não habita. Ei, você sabe aonde a presença de Deus não habita? Você sabe os lugares que você tem entrado? Obrigado, Espírito Santo. Você sabe os lugares que você tem entrado? Você sabe os lugares que você tem acessado? Você sabe. São lugares muitas vezes que Deus não habita, Deus não está lá. Então o que você está procurando lá, meu irmão? O que você está procurando e caçando lá, minha irmã? Isso é ir para longe da presença do Senhor. Naquele lugar, Jonas decide ir. Sabe aonde Jonas foi perceber isso? Nós sabemos bem da história, dentro da barriga do grande peixe. Um monte já falou assim, baleia. Não está baleia na Bíblia, irmão. Pode ser baleia, mas é um grande peixe, né? Não sei. Fala um grande peixe. Vai parar dentro da barriga do grande peixe. Pergunta para o seu irmão, você quer parar dentro da barriga do grande peixe? Eu não vou perguntar para minha querida Nádia não, porque ela gosta tanto de peixe, ela vai comer o peixe inteiro. Gente, me ajuda a realizar o sonho da minha morena. O sonho dela é ir na beira de um rio assim, ó. Pode ser assim também, meu bem? De mar? É rio, água doce, então tá bom. Gente, eu não posso morrer sem realizar esse negócio. O sonho dela, ainda eu pescar ainda, meu bem. Jesus, ajuda eu, Jesus. Um lambari serve, meu bem. Pegar na beira do rio e assar na beira do rio e ela comer. Meu bem, amanhã é segunda-feira, nosso dia de folga, amanhã eu vou resolver esse problema, aleluia. Ninguém liga para mim amanhã não, amanhã eu vou realizar o sonho da minha morena. Escuta isso aqui, ó. Lá dentro da barriga do grande peixe, Jonas chora e se arrepende de não ouvir e não obedecer, e decide ali viver os propósitos de Deus. Presta atenção. Não espere o caos chegar sobre a sua vida para você ajustar as velas e corrigir a rota. É hora de você voltar a ouvir e obedecer à direção de Deus, pois é Ele que tem o melhor para a sua história. Não há outro, há vários caminhos, não há vários caminhos que levam a Deus, só há um caminho que leva a Deus. Só há um caminho, todos os caminhos levam a Deus. Mentira, engano, um sofisma, só há um caminho. E esse caminho é: ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. Então a segunda coisa que você precisa fazer para ajustar as velas da sua vida: troque o que é, isso aqui é muito forte, troque o que é conveniente pelo que vem de Deus. Troque o que é conveniente pelo que vem de Deus. Jonas capítulo 1, verso 3 e 4. Jonas se levantou,
mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas, olha isso aqui, o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta, que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Olhe para mim e preste atenção aqui, no que eu vou te dizer. Escute isso aqui, ó. O conveniente é o ladrão que rouba o seu destino. O conveniente. Essa questão de, não é conveniente para mim. Isso aí é o ladrão que vai roubar o destino que Deus tem para você. E sabe por que eu digo isso? Porque é no seu desconforto que você está sendo forjado para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. É no desconforto que você vai ser forjado para a sua melhor versão. É lá, meu irmão, é lá, minha irmã. Porque no conveniente está bom demais. Como que José ia ser forjado no colinho do papai, o menino mimado do papai, não ia virar em nada José. Ia ser o menininho mimado do papai. A melhor roupa era dele, o bajulado era ele, o caçulinha era ele. Aí o senhor fala assim, pera, deixa eu arrancar esse caboclo daqui, porque eu tenho que forjar ele. Eu tenho que preparar ele, eu tenho que moldar ele. Aí Deus tira ele daquele ambiente conveniente, que era favorável demais e que ia estragar José. Para Jonas era conveniente fugir daquele confronto e desconforto, até porque Nínive era um lugar que matava profeta. Como querer pregar num lugar, num bairro, numa rua, numa cidade que o povo mata profeta? Como querer pregar nesse lugar? Como querer falar de Jesus nesse lugar? Só que Jonas estava esquecendo que é nesses lugares que Deus também forja, treina, prepara, levanta e usa os seus para a glória do seu nome. É nesse lugar. O Evangelho de João 15:16, a parte A, diz assim, ó, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Foi o Senhor que nos escolheu, cada um para um propósito. Posso te dar um conselho, sim ou não? Posso não? Vou dar assim mesmo. Não escolha a opção só por conveniência. Presta atenção. Não escolha a opção. Porque Deus, quando eu estava preparando isso aqui, ó, Deus me mostrou que tem muitas pessoas com muitas opções. E eu coloquei isso aqui, ó, não escolha a opção só por conveniência, mas sim a que te levará a cumprir o propósito de Deus na sua vida, mesmo que às vezes ela pareça difícil. Não, pastor, aqui não, vou ficar com essa opção aqui, vou tomar essa, porque aqui é mais fácil. Mas quem falou que o mais fácil é o de Deus? Quem falou que o conveniente é de Deus? Pode exclusivamente será o contrário, essa de fato não ser de Deus. Então decida realmente escolher aquilo que Deus tem para a sua vida, não apenas por conveniência. Não importa o que seja, se é lugar, se é ir, se é ficar, se é comprar, se é vender, ouça a voz de Deus. Terceira coisa que você precisa fazer para ajustar as velas, reconheça os seus erros. Aqui é um desafio. Por quê, pastor? Porque a coisa que nós mais gostamos de fazer é ver o erro dos outros, mas não os nossos. Reconhecer os próprios erros é um dos maiores desafios do ser humano. É o maior desafio de cada um de nós. Olha o que diz Jonas, capítulo 1, verso 10 e 12, ou do 10 ao 12. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram, o que é isso que você fez? Estão perguntando, os homens dentro do barco, dentro do navio. Estão perguntando para os homens, pois aqueles homens sabiam, olha aí, ó, que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado, Jonas havia contado para eles, que de fato ele estava fugindo. Então lhe perguntaram, o que devemos fazer com você, para que o mar se acalme? Disseram isto, olha só, disseram isto, porque o mar ia se tornando cada vez mais, olha aí, ó, tempestuoso, as tempestades cada vez maior, estava ali, ó, uma situação adversa, o mar agitado, o barco para ir a pique, verso 12, mas Jonas respondeu aí, ó, peguem-me e me lancem no mar,
então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Reconhecer o erro é uma das coisas mais desafiadoras. Aquele momento que a família chega, a situação está daquele jeito, a pessoa chega, e aí o que está acontecendo? Você sabe o que está acontecendo, você sabe onde a brecha está aberta, você sabe que tem que ajustar alguma coisa. Mas está tudo certo, eu não sei. Você sabe que está errado, você sabe aonde está o problema. O cônjuge não sabe, os filhos não sabem, o pastor piorou, o pastor é o último a saber das coisas, aleluia. Ninguém sabe, mas Deus sabe e você sabe. Mas a questão é, que hora você vai se levantar para, como diz, dentro desse contexto, reconhecer os seus erros, ajustar a rota e mudar toda essa situação. Porque Satanás só trabalha através de uma coisa. Qual coisa, pastor? Diga comigo assim: legalidade. Satanás só toca na nossa vida, Satanás só toca na nossa família, nos nossos recursos, nos nossos filhos, no nosso chamado, no nosso propósito, quando nós damos legalidade, quando as velas da vida não estão ajustadas. Ele tem alguma brecha para tocar. Jonas 1,15. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se resolveu o problema. Resolveu o problema, lançou o problema no mar, acabou o problema. Nós precisamos entender isso aqui, ó. A única coisa que está faltando para a sua vida, talvez mudar por completo, é reconhecer os seus erros. Às vezes você está aí patinando, por que a coisa não vai, por que a coisa não manda? Será que talvez não falta só reconhecer o erro? Queridos, a minha oração é que esta palavra, ela produza 100 por 1 na sua vida. Eu não estou aqui para demonstrar para você o meu conhecimento, eu estou aqui para demonstrar para você o que Jesus fez na minha vida, o que Ele tem feito, para que Ele possa fazer na sua vida também. A minha vida também é desajustada, e todos os dias eu tenho que ajustar alguma coisa, para que a graça e o favor do Senhor continue alcançando a minha vida, a minha família e as minhas futuras gerações. Agora, para isso, como diz a minha querida Nádia, precisa ter reconhecimento, porque enquanto não há reconhecimento, não há mudança. O barco vai continuar velejando em direção às tempestades da vida, quando é apenas parar e dizer: eu reconheço, eu vou mudar a rota. Romanos 12:2, não é isso que diz? Tem que mudar para que poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Tem que mudar a mente, aquilo que está na mente, no coração. Então escute isso aqui, ó. Hoje você precisa dizer para você mesmo: eu decido ajustar as velas, mudar a direção, o rumo, para que eu possa viver os propósitos de Deus na minha vida. Jesus não está aqui para te acusar, jamais. Essa não é a função de Cristo, essa é a função do inimigo das nossas almas. Apocalipse diz que ele está lá dia e noite diante do Pai nos acusando. Essa não é a função de Jesus. Ele está aqui fazendo o que fez com Jonas, agitando as águas no seu interior. E se for preciso, ele agita o mundo inteiro. Para quê, pastor? Apenas para te dizer: reconheça os seus erros e olhe para mim e se volte em minha direção, porque eu tenho algo grande e poderoso para fazer em você e através de você. Jesus está dizendo: não tenha medo, só confie e eu cuidarei de você, diz o Senhor. Fique calmo, não tenha medo. Mas será o que vai acontecer? Será o que eu vou passar? Como que vai ser toda essa situação? Calme, fique em paz, Deus vai cuidar de você. Jonas estava lá: mas será que se eu for para Nínive, não vão me matar? É um lugar que mata profeta, é um lugar que não gostam de homens de Deus, o que eu faço? Decida confiar e descansar em Deus, que Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar dos seus. Eu sei que assim como Jonas, nós precisamos todos os dias ajustar as velas da nossa vida. Aí você pode me perguntar: como, pastor? Em quarto lugar, arrependendo-se. Arrependa-se e comece novamente. Arrependa-se e começa novamente. Se é necessário, se quebrante diante do Senhor e comece de novo, comece de novo. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. Jonas capítulo 2, verso 1 e 2 diz assim, ó: lá de dentro do peixe, olha como isso aqui é forte. Lá de dentro do peixe, Jonas fez o quê? Orou ao Senhor, ao seu Deus. E ele disse: olha só,
Em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Igreja, hoje é noite de reiniciar. É noite de começar novamente. É noite de você olhar e realmente dar um start novo na sua vida. Não é noite de ceia, mas é noite de você trazer à memória aquilo que é preciso e necessário, reavaliar e reiniciar, para que você possa viver os sonhos de Deus. Lembra do que Paulo disse no versículo que nós iniciamos, Filipenses 3,13: esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Recomeçar. Paulo recomeçou, até porque o arrependimento é o primeiro passo para um novo tempo. Posso te dar um outro conselho, sim ou não? Reconheça que você precisa da ajuda de Deus e convide-o para fazer parte da sua vida como nunca antes na sua história. E lembre-se, você só encontra o arrependimento e não remorso quando você olha para Deus e não para si mesmo. Então olhe para Ele. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós temos remorso, não arrependimento. Mas quando nós olhamos para Deus, aí o arrependimento vem. Porque a régua sobe. Nunca se esqueça, a resposta da sua aflição sempre estará em Deus. A resposta das suas aflições sempre estará em Deus. Então, se você errou até aqui, é tempo de acertar a partir daqui. Talvez a sua pergunta seja: mas como eu faço, pastor, para realmente ajustar as velas? Então, em quinto e último lugar, não desistindo das promessas de Deus. Não desistindo das promessas de Deus. Olha o que diz Jonas 2,10 na versão NVI. E o Senhor deu ordens ao peixe. Olha só, Deus deu ordem a quem? Deus deu ordem a quem? E ele vomitou Jonas em terra firme. Sim, Jonas fez uma escolha errada, sim ou não, queridos? Segundo a palavra de Deus, ele fez uma escolha errada, sim ou não? Talvez por medo, ele fez essa escolha. Talvez por insegurança. Talvez por falta de fé. Talvez por não acreditar que o Senhor seria com ele. Talvez, como nós falamos, por conveniência ou por tantas outras coisas. Mas, como eu sempre digo, o importante não é como começa, é como você termina.